Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Já imaginou conseguir colocar o seu cérebro para trabalhar, mesmo diante de você estar dormindo? Será que isso é possível, Will? É sim, e eu vou lhe mostrar nesse vídeo como você consegue colocar o seu cérebro para trabalhar em seu benefício, mesmo enquanto você dorme. O que acontece é o seguinte: os 20 minutos que antecedem nós pegarmos no sono, a experiência que nós vivemos nesse período, o que nós pensamos nesse período, é o que vai ficar gravado em nosso cérebro e sendo processado em nosso cérebro pelas próximas 8 horas de sono, em média, que cada ser humano acaba dormindo. Tem uns que dormem um pouco menos, tem uns que dormem um pouco mais, mas a média é 8 horas de sono. Esses 20 minutos que antecedem vão ser ruminados pelo seu cérebro durante a noite inteira. É por isso que casais não devem brigar antes de dormir. Ou pelo menos, se você escolheu brigar, ok, mas faz as pazes antes de dormir. Por quê? Porque senão seu cérebro vai ficar ruminando. Por mais que a briga não tenha sido 20 minutos antes de você dormir, mas nesse período provavelmente você pensou sobre o que aconteceu naquela briga e o seu cérebro vai ficar ruminando essa situação. Então, casais, façam as pazes, por favor, antes de dormirem. Mas imagina o seguinte, como é realmente o funcionamento do nosso cérebro. Se nós conseguíssemos programar então ele para que ele trabalhasse em nosso favor, então você tem uma questão a ser resolvida e você começa a pensar nisso antes de você dormir, de forma estratégica, para que a sua mente passe a pensar sobre aquela questão durante a noite. Porque o ser humano, ele dorme em média 1/3 da sua vida. Então, se você tem 30 anos de idade, você dormiu aproximadamente 10 anos. Agora, imagine, se durante esse 1/3 de vida, você colocasse o seu cérebro para trabalhar a seu favor, quanto ele não ia potencializar a sua vida? Quanto ele não ia potencializar a sua capacidade? Imagina que condição incrível você conseguiria ter só por programar essa máquina maravilhosa. E isso é possível. Como eu faço, Will? Antes de você ir dormir, você passa a pensar naquela questão que você tem a resolver, naquele seu problema, naquela sua questão a ser feita no dia seguinte. Você pensa sobre aquilo e você passa ao seu cérebro a pergunta que você gostaria de ter a resposta. Como solucionar tal questão? O que fazer para que determinada situação dê certo? Como resolver determinada questão? A pergunta que você precisa saber a resposta, mentalize antes de dormir e assim leve um copo d'água ao lado da cama. Porque essa é uma técnica milenar que se existe, onde você, com um copo d'água ao lado da sua cama, você toma um gole d'água, você passa uma mensagem para o seu cérebro. Você está pensando naquele assunto que você tem a resolver no dia seguinte. E aí você se deita. Quando você levanta no dia seguinte, a primeira coisa que você faz é tomar novamente um copo d'água. O seu cérebro, ele liga automaticamente a questão primária, que era a pergunta, com a questão secundária, que é a resposta. Porém, o gatilho é o copo d'água. Porque se você tomou um copo d'água e fez a pergunta, quando você tomar um outro gole d'água, melhor dizendo, e fez a pergunta, quando você tomar um novo gole d'água, o teu cérebro vai ter um gatilho para te dar a resposta. Talvez essa resposta não venha logo a você despertar. Mas quando você vai e toma o seu café da manhã, ou quando você está se trocando, ou quando você está indo em direção ao seu trabalho, essa ideia surge com uma clareza muito grande. Faça isso
Experimente essa situação. Antes de dormir, pense no que você precisa resolver. Trabalhe essa questão na sua mente. Pergunte como resolver essa questão. Tome o seu gole d'água, durma. Ao levantar, tome novamente esse gole d'água e comece a resolver as questões ou colocar o seu cérebro para trabalhar de uma forma incrível. Eu agradeço imensamente o carinho de cada um de vocês com os meus vídeos e peço aquela ajudinha que o Will aqui precisa, mas que só você consegue me dar. 5 passos muito rápidos aqui no Instagram. Primeiro, segue esse perfil, clica no coraçãozinho, faz um comentário, compartilha com as pessoas e não esquece, clica na bandeirinha. No YouTube, 5 passos rápidos e fáceis. Se inscreve aqui nesse canal, clica no sininho, dá um like, faz um comentário e compartilha com as pessoas. Assim, com essa dica, coloque a pergunta que você deseja antes de dormir para o seu cérebro durante o seu sono responder. E assim consiga produzir e conquistar muito mais coisas. Um grande abraço do Will